Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E o tema de hoje, um dos temas que mais são cobrados no vestibular, hoje nós iremos falar nessa videoaula sobre o citoplasma. Se você vai tentar um vestibular concorrido, Yale, Harvard, NASA, saiba que o citoplasma ele pode receber um outro nome, ele pode ser chamado de hialoplasma. O citoplasma da célula é um local onde acontecem intensas reações químicas, é uma das partes mais importantes da célula. É lá que você vai ter a síntese, o armazenamento e o transporte de macromoléculas. É também o citoplasma que vai ser responsável pelo movimento das células. E nós também não podemos esquecer que é no citoplasma que ocorre a produção de energia para as células. Galera, além de vocês saberem sobre as funções no qual o citoplasma desempenha para o bom funcionamento da nossa amiga célula, é importante que vocês saibam a composição de um citoplasma. Isso mesmo, o que é que tem num citoplasma que é importante saber? Dentro do citoplasma nós temos o famoso citosol. O que é citosol? Nada mais que um fluido, onde você tem bastante água para que as reações químicas possam ocorrer tranquilamente. Lembrem-se que a água é o solvente universal e além disso você vai ter nesse citosol sais minerais e macromoléculas como glicogênio, como gorduras, que também estarão ali auxiliando nas reações químicas e servindo como substâncias de reserva para que a célula possa usá-las quando bem entender. Além disso, é no citoplasma que nós encontramos as organelas citoplasmáticas, ribossomos, peroxossomos, glicosossomos, retículos endoplasmáticos, lisossomos, complexo de Golgi. Todos esses carinhas estão no citoplasma e nós iremos ver um a um para que você fique um doutor nesse tipo de assunto. Outra coisa extremamente importante que faz parte da composição de um citoplasma é o famoso citoesqueleto. Por muito tempo, moçada, o citoesqueleto foi algo abandonado nas provas dos vestibulares quando se perguntava, quando tinha alguma questão de citologia. Eu acredito que como as organelas ficaram meio balaião dentro das provas, toda hora mitocôndria, cloroplasto, papapá, nos últimos anos as provas elas vêm dando mais ênfase ao citoesqueleto. Por isso que nós vamos dedicar um tempinho dessa nossa videoaula a esse nosso amigão, o citoesqueleto. Eu quero que vocês imaginem o citoesqueleto como um conjunto de uma rede de arames dentro do citoplasma da célula. Rede de arames? Isso mesmo, eu quero que você imagine uma rede de arames no citoplasma da célula. Gente, a célula ela é membrana plasmática e água. Se você não tem uma rede de sustentação dentro dessa célula, ela seria toda molenga, ela não teria forma, não seria compatível para a formação de organismos pluricelulares. Ainda não estou entendendo. Então imagine o seguinte, faz de conta que eu tenho um boneco de pano. A minha mão é um boneco de pano, ele é todo molenga, eu jogo ele para tudo que é lado, ele não tem sustentação nem forma nenhuma. Se eu pegar um monte de arame e colocar dentro desse boneco, repara agora o que eu faço com ele, esse boneco, ele começa a ter uma conformação, eu começo a conseguir, que louco, esse é o meu boneco com arame dentro. É isso que o citoesqueleto faz com a célula, certo? Ele seria como esse conjunto de arames dentro do citoplasma e com isso ele vai ajudar na sustentação celular, ele vai ajudar na conformação celular, ele dá forma à célula, ele também vai ajudar na movimentação celular, para que a célula possa se movimentar tranquilamente. Então esse conjunto essa malha de arames dentro da célula, que não são arames, essa malha de arames dentro da célula ajuda ela na movimentação e ainda eles podem atuar como se fossem um conjunto de trilhos, onde as organelas citoplasmáticas dentro do citoplasma podem se movimentar, como por exemplo a mitocôndria, como por exemplo o cloroplasto. Essas organelas precisam de movimentação e aí elas podem usar essa malha de arames que você tem dentro do citoplasma para fazer essa movimentação.
Se você não entendeu ainda, dá uma olhada nesse desenho aqui que eu estou te mostrando agora. Isso aqui é uma célula, tá, gente? Então essa membrana aqui seria a membrana plasmática e por dentro dela você está vendo um conjunto de ramificações. Essas ramificações é o citoesqueleto. Então aqui você pode ver como o citoesqueleto vai se distribuir dentro do citoplasma da célula. Assim como o arame ele é composto de aço, o citoesqueleto também terá na sua composição algumas estruturas, alguns filamentos. É óbvio que não será aço, né? Mas ele vai ter alguns filamentos que nós classificamos em 3 tipos. Nós temos os microfilamentos, nós temos os filamentos intermediários e nós temos os microtúbulos. Não entendeu? O que eu tô te dizendo é que existem 3 estruturas para formar o citoesqueleto de uma célula e nós iremos falar uma por uma a partir de agora. Os microfilamentos, eles são formados por uma proteína chamada de actina. Lembrem-se que a actina ela é uma proteína altamente contrátil. Logo, vamos pensar um pouquinho. Toda célula que precisa se movimentar, que precisa fazer de alguma forma algum tipo de contração, é óbvio que ela vai possuir citoesqueletos formados por microfilamentos, porque é o melhor jeito que ela tem para poder se movimentar. Por exemplo, uma célula muscular que precisa fazer contração, obviamente ela vai ter um citoesqueleto composto por microfilamentos. Por quê? Porque esses microfilamentos têm a proteína actina, além também de terem a outra proteína chamada miosina, que são proteínas altamente contráteis, possibilitando a contração muscular. Também quando uma célula, por exemplo, uma ameba, que é um protozoário, precisa movimentar o seu citoplasma para produzir aqueles famosos pseudópodes, que são os falsos pés da ameba, eles irão utilizar citoesqueletos formados por microfilamentos. Quer mais exemplo? Então eu vou te dar. Quando uma célula está se dividindo, ela precisa muitas vezes fazer a constrição citoplasmática para se dividir em 2 células. Gente, pensa com o Jubilu aqui, ó. Se uma célula precisa fazer constrição, ela precisa se movimentar, não precisa? Então você acha que o citoesqueleto dela é ou não é feito de microfilamentos? Claro que é. E por que que é? Porque o microfilamento é formado de actina, que é uma proteína que faz contração. Um dos processos mais importantes no qual os microfilamentos estão envolvidos é num fenômeno chamado de ciclose. O que seria a ciclose? A ciclose nada mais é do que uma movimentação citoplasmática para um reposicionamento de organelas, como por exemplo os cloroplastos e as mitocôndrias. Olha só esse vídeo que bacana. Aqui vocês podem ver um conjunto de células vegetais, né? E eu posso dizer isso porque eu estou vendo células bem delimitadas, né? Isso aqui é a parede celular da célula, então isso me leva a chegar a essa conclusão de que isso é uma célula vegetal, além de ver um monte de bola verde aqui dentro. Quem são essas bolas verdes, hein, moçada? Nós temos aqui os cloroplastos, organelas citoplasmáticas responsáveis pela fotossíntese. Você vai ver agora o movimento de ciclose, que nada mais é do que uma movimentação, uma contração rápida do citoesqueleto formado por microfilamentos, e aí você pode visualizar os cloroplastos sendo movimentados dentro do citoplasma para uma melhor colocação, para que eles possam obter uma maior quantidade de luz solar para fazer uma fotossíntese, por exemplo. Bacana, né? Os filamentos intermediários, por sua vez, eles estarão formando o citoesqueleto celular para fazer 2 coisas dentro dessa célula. Para dar sustentação, mas principalmente para dar resistência a essa célula. Quando uma célula precisa ter muita resistência, principalmente resistência à tração, ela vai ter, formando o citoesqueleto delas, o nosso amigo, os filamentos intermediários. Algo interessante para dizer para vocês é que a proteína que forma os filamentos intermediários, ela é chamada de queratina. Nossa, Jubi, aquela queratina que tem no shampoo? Isso mesmo, aquela queratina que tem no shampoo. Na verdade, você sabe que a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha,
tem queratina. O mais legal de você saber agora é onde é que está essa queratina. Você sempre escutou, a pele tem queratina, a pele tem queratina, a pele tem queratina, mas aonde é que está o diabo da queratina? Gente, a queratina está formando o citoesqueleto das células do teu tecido epitelial. Falei grego? A queratina está formando o citoesqueleto que está dentro das células da tua pele. Para dar o que para a tua pele? Para dar resistência à sua pele. Agora você sabe aonde é que está a queratina que forma a sua pele. É importante salientar que apenas células de organismos pluricelulares terão na composição do seu citoesqueleto celular os filamentos intermediários. Já os microtúbulos, quando eles formam um citoesqueleto de uma célula, eles dão uma capacidade muito bacana para essa célula. Por quê? Porque esse microtúbulo, ele é formado por uma proteína chamada de tubulina. E essa proteína ela pode ser extremamente rígida, mas se ela sofrer um processo químico, ela pode se tornar uma proteína extremamente maleável. Isso quer dizer o quê? Que quando o citoesqueleto tem microtúbulo, ele pode tornar a célula muito rígida, mas caso essa célula precise de movimentação, fazer algum tipo de contração, ele também permite isso à célula. E isso é extremamente importante. Guardem essa informação. São os microtúbulos que formam o citoesqueleto de alguns tipos celulares que darão a movimentação aos cílios e flagelos de células eucarióticas. Além disso, são esses microtúbulos que também irão participar na formação dos centríolos, estruturas celulares extremamente importantes para o processo de divisão celular, que serão abordados em outra videoaula. Viram como é fácil? Então guardem! O citoesqueleto das células eucarióticas, lembrem-se, reino Monera, bactérias não possuem citoesqueleto, então o citoesqueleto das células eucarióticas podem ser formados por três estruturas, que são os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Eu queria mostrar uma foto para que vocês vissem a foto dos três caras que podem formar citoesqueleto de célula. Aqui estão os nossos três garotões. Então aqui nós temos os microfilamentos. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo é uma proteína de actina, né? Então veja aqui, ó, que ele é uma composição de várias proteínas actina. Aqui nós temos o filamento intermediário. Olha aqui as proteínas de queratina, ó, entrelaçadas, né? Aqui ele botou tudo coloridinho, tudo bonitinho, mas tudo isso aqui é queratina que se entrelaça. E aqui do lado nós temos os microtúbulos, onde cada bolinha dessa, né, cada conjunto aqui de duas estruturas, uma verde escura e uma verde clara, é uma proteína que nós chamamos de tubulina. Revisando então, você aprendeu que as células possuem citoplasma e que esses citoplasmas eles são formados basicamente por três estruturas nas células eucarióticas. Eles são formados por um fluido chamado de citosol, eles são formados por várias estruturas que ficam dispersos nesse citosol, entre elas as organelas citoplasmáticas, e por estruturas que dão movimentação e sustentação celular, que nós conhecemos por citoesqueletos, que por sua vez são formados por microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça, coloque ele nos seus favoritos, isso não irá mudar nada na sua vida. Vai custar apenas 2 segundos do seu tempo, né? Eu tenho quase certeza que eu te poupei muito tempo de estudo. Então dá uma favoritada para que divulgue o trabalho, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. E claro, quero continuar te ajudando. Me siga no Twitter, lá eu dou várias dicas de biologia para vestibular, para o Enem, técnicas de ensino, de aprendizagem, para que você se torne um aluno cada vez mais gabaritador de prova. Me curta lá, curta minha página no Facebook, clique em tudo aqui embaixo para que esse vídeo seja mais divulgado e que as pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade na biologia. Maravilha, moçada! Um grande prazer estar aqui com vocês. Tchau!